Em 2011, um objeto voador não identificado apareceu sobre o domo da rocha em Jerusalém, no Monte do Templo, e depois de permanecer por alguns segundos, se transformou em uma luz branca e voou para cima, desaparecendo na escuridão da noite. Este lugar, conhecido por muitos como um local sagrado e proibido, também é onde o mais misterioso artefato da história humana, a Arca da Aliança, foi avistado pela última vez. A divulgação deste vídeo despertou a atenção de inúmeras pessoas. Todos concordam que esse objeto voador não identificado deve ter uma conexão intrínseca com a lendária Arca da Aliança. A Arca, um artefato sagrado do antigo povo de Israel, tem uma história que perdura há mais de 2000 anos e é de extrema importância religiosa para mais de 2 bilhões de pessoas. De acordo com o relato bíblico do Êxodo, a Arca é um recipiente que abriga objetos sagrados. Ela tem o poder de dividir rios, derrubar muralhas e até mesmo controlar desastres naturais. Tudo isso é atribuído à vontade de Deus. No Monte Sinai, Moisés recebeu 2 tábuas de pedra gravadas com os 10 mandamentos de Deus. Deus ordenou que Moisés colocasse essas tábuas dentro de uma arca de madeira de acácia revestida de ouro. As especificações da arca eram meticulosas. Deveria ser feita de madeira de acácia, com aproximadamente 1,5 metros de comprimento, 1 metro de largura e altura. Além disso, tanto o interior quanto o exterior da arca seriam revestidos de ouro, e 2 estátuas de querubins de ouro puro seriam colocadas em cada extremidade da tampa, com as asas estendidas para proteger a arca. Para facilitar o transporte, Deus instruiu Moisés a colocar 4 anéis de ouro em cada canto da arca e inserir varas de madeira por meio deles, como se estivessem carregando uma maca, e 4 sacerdotes levitas foram designados para carregá-la. Os levitas eram uma tribo especial entre os antigos israelitas, escolhidos para servir a Deus. No entanto, esses 4 sacerdotes receberam um aviso antes de carregar a arca, e eles podiam segurá-la, mas não tocar nela, senão morreriam instantaneamente. Mas como um simples toque poderia ser fatal? Ao analisar cuidadosamente as descrições bíblicas, podemos perceber que a arca parece mais uma tecnologia avançada. Alguns teorizam que a arca poderia ser um condensador construído com 2 placas condutoras paralelas, separadas por uma camada isolante. As 2 tábuas de pedra com os mandamentos poderiam ser as placas condutoras, enquanto o exterior e o interior revestidos de ouro serviriam como condutores, e, como o ouro é um excelente condutor, a arca teria capacidade de armazenar e liberar energia elétrica. Os 2 querubins na tampa da arca poderiam ser antenas que convertem energia elétrica em ondas de rádio, mantendo assim a comunicação com Deus. A Bíblia relata um incidente em que um técnico chamado Zá, ao perceber que a arca estava prestes a cair, estendeu a mão para segurá-la e foi instantaneamente morto pelo choque elétrico. Outra teoria sugere que a arca era uma espécie de dispositivo nuclear, contendo material radioativo, e naquela região do Oriente Médio havia abundância de urânio. As tábuas dos 10 mandamentos poderiam ter sido feitas de urânio. Esse material, normalmente contido na arca, quando ativado pela fissão nuclear, liberaria uma grande quantidade de calor, luz e radiação. Essa energia poderia ser usada para alimentar vários dispositivos ou armas. Durante a Guerra Judaica, os sacerdotes levaram a arca ao redor dos muros da cidade inimiga, tocando trombetas, e os muros desabaram instantaneamente, como se desintegrados. Este não é o único exemplo que sugere a presença de elementos radioativos na arca. No livro de Samuel, há um relato de uma batalha entre filisteus e judeus. Para invocar a proteção de Deus, os judeus trouxeram a arca, mas acabaram sendo derrotados. A arca foi capturada pelos filisteus e levada para sua cidade de Asdod. No entanto, a chegada da arca trouxe terríveis desastres para os habitantes locais. Sua pele começou a se deteriorar, semelhante a queimaduras por radiação. Logo, a doença se espalhou por toda a cidade, causando sofrimento generalizado. Os filisteus acreditavam que a arca estava amaldiçoada e, sem opção, a devolveram aos judeus. Desde então, a fama da arca aumentou e ela foi mantida em uma tenda elaborada feita de tecido e ouro. Com a proteção da arca, os judeus desfrutaram de um período de paz e estabilidade. Finalmente, a arca foi colocada no Templo de Salomão, no Monte do Templo em Jerusalém,
onde se tornou o centro das atividades religiosas e políticas dos antigos judeus por mais de 300 anos. No entanto, estranhamente, a arca desapareceu. Em 586 a.C., em Jerusalém. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo mistério.